Boa noite, vamos a mais um relato do canal Histórias que a Vida Conta. Nesse relato eu vou contar sobre dois incêndios, vou contar a parte real, o realismo, a ocorrência, como foi deixado para nós aí. E vamos falar também da parte espiritual, da parte do sobrenatural, tudo em um relato só, né? Para aproveitar o tempo, né? Porém, esse é um relato um pouco triste. É sobre o incêndio do edifício Andraus e do edifício Joelma. Vamos primeiro ao Andraus. No dia 24 de fevereiro de 1972, às 16 horas, iniciou-se um fogo no edifício Andraus que virou incêndio, fugiu do controle, e esse edifício ele ficava na Avenida São João, em São Paulo. E segundo os dados oficiais, 16 pessoas morreram e 320 ficaram feridas. 2 anos após essa tragédia aí, porque tragédia não tem tamanho, ela tem proporção, né? Houve uma tragédia com grandes proporções, bem gigantesca, na cidade de São Paulo, perto do Andraus. Foi no edifício Joelma. Foi no edifício Joelma que teve um grande incêndio que vitimou muitas pessoas e feriram muitas. E fizeram de muitos heróis que lutaram para salvar as vidas daquelas pessoas que eles puderam, que eles conseguiram, pessoas que eram policiais, bombeiros, que hoje alguns ainda estão aí aposentados e eram jovenzinhos naquela época e lutaram com toda a garra, mesmo sem o preparo, sem os equipamentos adequados, mais com uma coragem, como mostra as imagens da época. E no Joelma foi assim. As condições de segurança desse imenso edifício da cidade de São Paulo eram bastante precárias. Bastante precária porque não havia uma lei, uma legislação que forçasse a fiscalização em cima dos edifícios, proibisse certas coisas. Então houve no Joelma muitas coisas que favoreceram esse fogo tornar um grande incêndio de grandes proporções, vitimando muitas pessoas naquele prédio. Isso aí foi no começo do ano de 74. As chamas destruíram 14 dos 25 andares do edifício do Joelma, situado também no centro de São Paulo. E as condições da construção lá dentro, as divisões eram de madeira, haviam bambus que revestiam as paredes, as cortinas, bambus tipo artesanato, nas paredes, nas cortinas. Os elevadores, eles tinham madeira, para quem não sabe, até o incêndio do Joelma, que também, juntando a tudo isso que a gente já falou, foi responsável para que esse fogo destruísse 14 andares e vitimasse dezenas de pessoas neste prédio. E os velhos aparelhos de ar-condicionado, que existia nele, que o fogo foi provado que saiu de um curto-circuito, tudo isso ajudou muito nessa tragédia que teve no Joelma. E a soma da tragédia foi a seguinte: morreram 182 pessoas que estavam saltando pelas janelas e 300 ficaram gravemente feridas naquela época. Essas 102 pessoas morreram ou intoxicadas, ou carbonizadas, ou saltando, né? Mas um dia, assistindo uma reportagem de um dos policiais, dos bombeiros que trabalharam lá,
E ele explicou que em caso de incêndio, muitas vezes a pessoa não salta. A fumaça, para quem não sabe, ela é fogo. Ela é parte do fogo e ela é fogo. Isso aí eu já vi em cursos, bem explicado. Então, quando ela chega à altura do nariz da gente, que você está num prédio, você desmaia. E é o que acontecia no Joelma, que infelizmente as pessoas ficavam ali na rua, polícia, o bombeiro, tentando pegar as pessoas naquela rede, e algumas pessoas caíam na rua, já sem vida, uma tragédia de proporção enorme, imensa, para o Brasil e o mundo, na luz do dia, naquele ano. E muitas pessoas tornaram heróis nessa situação aí. Já haviam helicópteros, né? Muito pouco, mas já haviam. Então alguns policiais eram levados de helicóptero e saltavam e iam até em cima para pegar algum morador, algum trabalhador, né, que era um edifício comercial, quanto eles conseguissem pegar. E em uma situação dessa, uma dessas pessoas, que eu não vou citar o nome, que não tem essa autorização, mas ele era um dos policiais da época, e ele quebrou seu pé, seu tornozelo, ao saltar numa das vezes que ele foi e veio, e continuou com o pé quebrado ali socorrendo as pessoas. O que é a vontade que alguns têm de salvar vidas, né? Ali, porque eles tinham mais preparo, mais treinamento e conseguiam suportar mais a fumaça e o fogo. Pessoas mais preparadas para situações difíceis. Hoje ele conta isso, que trabalhou ali com o pé quebrado, mas trabalhou até o fim. E alguns deles se feriram também nesse fogo. E o Joelma marcou para sempre a história de São Paulo. No meio do Joelma, do Andraus não, mas do Joelma havia uma polêmica do sobrenatural, porque ali nos anos, me parece que nos anos 20, era uma casa de um professor e ele tinha a mãe com problema, a irmã com problema, parece que mais uma irmã. Isso afetou a cabeça dele, dando problema na cabeça dele. E o que que ele fez? Um dia ele assassinou todos eles na hora do desespero. Naquela época havia poço d'água, né? Não existia empresas que punham água nas casas, que hoje até é proibido ter poço. E jogou esses corpos no poço. Como a polícia investigava o desaparecimento, porque os vizinhos denunciaram, os policiais daquela época foram até aquela casa, conversam com ele dali, conversam de cá, e já desconfiado, parece que um deles já tinha visto o mau cheiro no poço e estava aguardando a chegada, já existia, né, a polícia técnica, o bombeiro, para poder averiguar a situação ali daquele mau cheiro. Ele percebendo que não tinha mais saída, também, né, coitado, deveria ter graves problemas de cabeça com todos os problemas que ele vivia. E certo, já nasceu com um problema também. Distraiu os policiais, entrou em um quarto da casa e se matou com um tiro. Isso são tirados da ocorrência daquela época, né? E os policiais retiraram os corpos do poço, só que um dos bombeiros que desceram no poço não tinha o equipamento adequado, não existia naquele tempo, morreu porque ele adquiriu uma infecção cadavérica, que você pega de corpos em estágio avançado de decomposição. Para quem não sabe, quando a gente morre, a gente libera as bactérias, coisas, e é perigoso ser contaminado com isso, mesmo sendo recente ali. Os especialistas encomendam que você não pode ficar muito em cima dos entes queridos, que você pode ser contaminado.
Pode pesquisar para ver. E daí o Joelma, essa casa foi vendida e virou o Joelma que teve esse grande incêndio. Um outro fato sobrenatural, mas foi bom nesse caso, de uma moça que, quando ela acordou para ir trabalhar, a mãe disse a ela: "Não, minha filha, hoje você não vai trabalhar não." Ela acordou um pouco mais tarde e a mãe disse a ela que ela não iria trabalhar, que a mãe tinha tido um sonho ruim com ela, que estava pegando fogo, que uma mulher de branco, duas mulheres de branco, disse a ela para não ir trabalhar, que era para não deixar ela ir. Foi mais ou menos assim o sonho. E assim a mãe não deixou. A moça nesse dia perdeu a hora, né? Porque foi por Deus e não estava muito bem, estava indisposta, algum probleminha de saúde, e acabou não indo. Quando a mãe chamou ela para ver na televisão o incêndio no prédio do Joelma. Provavelmente ela teria morrido. Existe aquela história das almas, das 13 almas que morreram em um elevador, que não foram identificadas, né, até o dia de hoje, que tem seu túmulo em São Paulo, que as pessoas rezam, as pessoas põem água. E o Joelma ficou assim, cheio de história, né? Parece que hoje chama Edifício Bandeirantes, mas as pessoas que trabalham lá, fazem segurança, que trabalham por lá, nos escritórios, têm medo até hoje de aparições, de barulhos estranhos e dessa história bem carregada, né? Mas esperamos em Deus, em Jesus Cristo, que nunca mais ocorra mais nada de ruim neste local. Fica aí uma observação, né? Se acredita ou não, mas houve os incêndios, muitas pessoas perderam a vida, a história de muitos ficaram marcadas para sempre com essa tragédia. Mas essas duas tragédias, do Joelma e do Andraus, trouxe a legislação que vem se desenvolvendo ano a ano, porque cada ano que passa, as coisas modernizam sobre tudo na vida. E sobre o incêndio, o fogo, começou a se estudar, começou a ter fiscalização, começou a proibir, não, não acha mais elevador de madeira, não pode ter coisa de madeira em prédios. Se bem que hoje tem umas casas com divisória aí, né? Mas é tudo muito bem fiscalizado, né? Tem que ter saída de emergência, extintor. Eu acho que é fácil de ter um escoamento das pessoas ali numa situação de incêndio aí, né? E tem prédios que tem que ter o bombeiro civil para fazer a ronda, tem tudo isso. Então, existem leis que, quando cumpridas, salvam muitas vidas e impedem tragédias. Essa lei começou no meado de 1975. Então, duas tragédias fez o governo criar leis para evitar novas, né? Embora a gente teve a da boate lá do Rio Grande do Sul, que não vamos comentar e nem falar, que todo mundo sabe por que houve, né? Mas diminuiu muito esse tipo de incidente. Uma boa noite a todos. Peço que me siga no canal, dê o joinha. E muito obrigado a todos que assistirem o vídeo. Boa noite. Fique com Deus.